15 de agosto de 1944, Operação Envil. O 7º Exército dos Estados Unidos pousou no sul da França em apoio ao ataque na Normândia. Junho a agosto de 1944. Os soviéticos esmagam o centro do grupo do exército alemão e chegam à periferia de Varsóvia. De 25 de agosto a 15 de setembro de 1944. Eisenhower assume o controle direto da Batalha Terrestre de Montgomery, em 1º de setembro, e os grupos 21 e 12 do Exército atacaram ao longo de uma frente ampla, em direção ao rio Reno. O 12º Grupo de Exércitos ligou a recém-formada 6ª Força do Exército, de Devers, que continha o 7º Exército dos Estados Unidos e o 1º Exército francês. Além disso, o 9º Exército, de Simpson, é formado em 5 de setembro e limpa o resto da Bretanha, o porto de Brest. General Clark tornou-se o 15º comandante da Força do Exército em outubro. Operação Market Garden, a 21ª tentativa da Força do Exército de atravessar rapidamente muitos rios e canais nos Países Baixos. – 17 de setembro de 44. Mercado operacional. As divisões 101, 82 e 1 da British Airborne são retiradas para capturar uma série de pontes localizadas entre Arnhem e as linhas de frente britânicas. 17 de setembro de 44. Operação Garden. Ataque do British XXX Corps para conectar-se com as unidades da Airborne e cruzar as pontes capturadas. O XXX Corps está finalmente parado depois de se unir ao 82º ABN dos Estados Unidos, bem perto do 1º ABN britânico em Arnhem. Apenas 2.200 soldados dessa divisão cercada escaparam de volta para as linhas britânicas. Agosto a dezembro de 44. Ofensiva soviética para limpar os Balcãs. A Romênia e a Bulgária se rendem e se juntam aos aliados. De 8 de novembro a 15 de dezembro de 44. Eisenhower mudou o esforço principal para a 12ª Força do Exército. Tanto o 3º como o 7º Exércitos atacaram a Muralha do Oeste alemã. Esta foi também a época em que o 1º Exército combate a dispendiosa Batalha de Fort-Hurtgen. O 9º Exército, inicialmente estimulado entre o 1º e o 3º Exército, foi transferido para o limite norte da 12ª Força do Exército. Bradley, antecipando uma futura transferência de forças para Montgomery, fez a mudança, pois não queria perder seu exército veterano. Ofensiva das Ardenas, Operação no Reno. Os alemães reuniram o 6º SS Panzer, o 5º Panzer e 7º Exércitos para um contra-ataque final contra os aliados ocidentais. Hitler planejava separar os Estados Unidos dos britânicos na parte mais leve e defendida da linha americana, as Ardenas, o mesmo local onde concentraram suas forças blindadas para derrotar os franceses em 1940. Esse ataque continuaria até a costa e capturaria o porto de suprimento crítico de Antuérpia. Isso se tornaria conhecido como a Batalha do Bulge. – 15 a 24 de dezembro de 44, a Batalha do Bulge. A Alemanha atacou e criou uma protuberância na linha aliada. Como o 1º e o 9º Exércitos estavam separados da 12ª Força do Exército devido à protuberância, o comando desses dois exércitos muda para a 21ª Força do Exército. 20 a 21 de dezembro de 1944. O 3º Exército desalojou de suas linhas de frente e se reorientou para atacar a parte sul da protuberância. Patton começou seu ataque em 22 de dezembro. 26 de dezembro a 7 de fevereiro de 45. Batalha de Bulge, segunda parte.
O 12º e o 21º, a 12ª e a 21ª Força do Exército empurraram os alemães de volta à sua linha de largada. Janeiro a abril de 45. Os soviéticos avançaram para o rio Oder, no norte, seguidos por ataques em Hungary e a Áustria no sul. 22 de fevereiro a 21 de março. Campanha da Renânia. Todos os grupos do exército avançaram para o rio Reno. Por acaso, o primeiro exército dos Estados Unidos conseguiu capturar uma ponte ainda mais intacta no dia 7 de março em Remagen e criou uma cabeça de ponte inesperada no lado leste do rio Reno. O primeiro exército foi devolvido à 12ª Força do Exército após a Batalha do Bulge. – 22 e 23 de março. O terceiro exército dos Estados Unidos e o segundo exército britânico realizam travessias nos rios de Reno. 28 de março a 7 de maio. Ataque e ocupação da Alemanha. O grupo do exército alemão B é capturado no Bolso de Ruhr. A 15ª Força do Exército faz um esforço final para capturar o resto da Itália e o 5º e o 7º Exércitos dos Estados Unidos entraram em 4 de maio. 15 de abril a 6 de maio. Os soviéticos atacaram a Alemanha Oriental e capturaram Berlim. Hitler cometeu suicídio em 30 de abril e os alemães se renderam em 7 de maio. Ocupação pós-guerra da Alemanha. Setor dos Estados Unidos. Setor britânico. Setor soviético. Setor francês. Todos os quatro forças dividiram Berlim.